Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa semana com a seguinte reflexão. Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. Para todos os dias, fé. Desculpa. Então, que a gente saiba sorrir bastante, que Deus nos dê muita paciência e que a gente tenha muita fé, tá? Para a gente viver bem esses dias bons, que a gente tenha fé que esses dias ruins são passageiros, né? A vida precisa ser movida por essa fé em coisas melhores. Pessoal, nesta semana começamos um novo capítulo, capítulo 12, a independência. Esse capítulo é da página 30 à página 54 e para a aula de hoje, o prof vai falar um pouquinho sobre a página 30 à página 39. O prof selecionou como a primeira parte. No início, vocês têm lá o caminho para a independência. Então, a gente já estudou que as independências latino-americanas elas estão inseridas num cenário de influência iluminista. E nesse cenário, o que está em destaque? As ideias republicanas e as ideias liberais. Quando se fala em processo de independência, a gente também vai falar sobre, paralelo a isso, né, a gente fala sobre uma crise do antigo sistema colonial. Por quê? Isso vai desencadear uma série de eventos. Desde lá a Revolução Inglesa até a Revolução Francesa, que acaba quebrando, digamos assim, com os laços coloniais. E dessa forma, essas metrópoles perdem impérios ultramarinos, né? Perdem as colônias que eles tinham no além-mar. No caso da Espanha, as lutas pela independência das colônias foram um marco da emancipação latino-americana. Mas quando a gente vai falar do Brasil, da emancipação da América Portuguesa, ela ocorre num cenário político extremamente diferente da América Hispânica. Por quê? Lembro no capítulo passado, a gente estudou que a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. E, de certa forma, né, isso dá esse ar de independência particular, porque foi a primeira vez que a monarquia se instalou num território colonial. E para a gente entender isso, a gente precisa analisar o quê? Fazer uma associação entre fatores externos e fatores internos, entre aquilo que estava acontecendo fora e aquilo que estava acontecendo aqui na colônia. Inclusive, essa ideia da monarquia estar instalada aqui na colônia chegou a ameaçar a proclamação da república, de algumas das repúblicas da América Espanhola, né? Pelo medo que eles tinham de isso poder acontecer também e assim por diante. Então, vocês têm lá, né, o que é preciso considerar para se entender a independência do Brasil. Volta para essa última partezinha aqui, tá? Para a gente entender esse processo de independência do Brasil, é necessário a gente relacionar acontecimentos internos da colônia, as influências dos processos políticos pelos quais a Europa, lá fora, né, estava passando naquele momento. Na sequência, vocês têm lá o contexto internacional, o cenário português. Então, nesse período, Napoleão, né, no início do século XIX, tinha lá seu poderoso exército e avançava a passos largos, derrubando todos os monarcas, ou derrubando, né, os monarcas europeus. E isso acabava efetivando a disseminação do ideário liberal por todo o continente. Esse fato, inclusive, teve consequências nas suas colônias. E, ao mesmo tempo, esse avanço que ele tinha, né, ele acaba promovendo alterações e transformando as relações de poder em grande parte do mundo ocidental. E é nesse contexto, então, que ele invadiu
Portugal, porque Portugal não aderiu ao bloqueio continental contra a Inglaterra, porque eles já tinham acordos em comum, e a família real, então a corte vem e se instala aqui no Brasil. Em 1814, Napoleão foi derrotado. Lá no Congresso de Viena, que aconteceu entre 14 e 15, os antigos domínios foram restaurados, ou seja, aqueles territórios que Napoleão tinha dominado e tal, voltou para os seus antigos donos, digamos assim. Então não tinha mais motivo para a família real continuar aqui no Brasil. Por quê? Se não havia ameaça lá, por que eles não poderiam voltar para lá? Né? E além disso, Portugal já tinha passado pelas invasões francesas e estava sob ocupação inglesa. E isso desagradava boa parte da população lá em Portugal, especialmente a elite política da época. Pessoal, vocês podem ter ouvido aí barulhos e etc e tal, né? Mas são as situações que a gente passa aí pelas aulas remotas, né? Abertura da garagem, chegar com o carro e assim por diante, tá? Mas o que a prof estava falando então, de que Portugal estava sob ocupação inglesa e isso estava desagradando a população portuguesa, boa parte dela. Então, lembrando que a prof falou, tanto fatores internos quanto fatores externos. Então, o que estava acontecendo lá que poderia estar influenciando essa independência aqui, ok? Aí nós vamos para o cenário na América Portuguesa. Então, aqui na América, voltamos para a América. O que está acontecendo? Com a vinda da família real aqui para o Brasil, houve uma inversão de papéis entre o que é metrópole, digamos, e o que é a colônia. Fato que foi considerado o início para a independência de 1822. Por quê? Porque em 1808, a gente viu na última aula, aconteceu a abertura dos portos. Com a abertura dos portos, houve o fim do Pacto Colonial, que acabou garantindo para o Brasil uma certa autonomia, encerrando a exclusividade portuguesa sobre o comércio colonial. E essa situação, ela acaba sendo mais acentuada ainda a partir dos tratados de 1810, tá? Que eram tratados firmados entre Portugal e Espanha. Então, os comerciantes portugueses ficaram muito prejudicados em relação a esses tratados de 1810. Por quê? Eles estabeleciam grandes vantagens alfandegárias aos produtos ingleses. Então, um dos tratados que D. João assina em 1810 é o Tratado de Comércio e Navegação. Nesse Tratado de Comércio e de Navegação, os produtos importados da Inglaterra para o Brasil tinham taxas menores do que as impostas de outros países, inclusive do que as cobradas de Portugal. Os produtos ingleses eram taxados em 15%, os portugueses 16% e os produtos de outros países 24%. E aí pensam só, para comprar um produto inglês se pagaria 16% de imposto. Perdão, 15% de imposto. Para você comprar um produto português da metrópole, você ia pagar 16%. Então, de tão amiguinho que D. João foi da Inglaterra. E dos demais países, então, de vez, né, que 24%. Isso, então, gera uma grande insatisfação nos comerciantes portugueses, que se viram super prejudicados com a concorrência dos produtos ingleses. Não tem nem o que argumentar em relação a isso, né? Um outro tratado foi o Tratado de Aliança e Amizade, que determinou uma limitação do tráfico negreiro realizado pelos portugueses, o que supostamente levaria à extinção gradual desse sistema. Tá?
Então, 2 tratados aí. Além disso, em 1814, ocorreram as guerras peninsulares, onde Napoleão tinha sido derrotado. E isso tornava desnecessária a volta da família real para Portugal, né? Por quê? Eles já tinham se adaptado aqui, né? As pressões inglesas e algumas revoltas já que se organizavam no território e tal, mas mesmo assim, D. João decide ficar no Brasil. E em 1815, ele vai elevar o Brasil à condição de rei. Em 1816, falece a rainha Dona Maria, e aí esse príncipe regente Dom João assume o trono e ele é aclamado rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Tá? E passa a assumir o título então de Dom João VI. Okay? E isso era América Portuguesa aqui. Uma outra situação que se passa nessa época, nesse período aí, nessa década, é a Revolução Pernambucana de 1817. Essa Revolução Pernambucana também ficou conhecida como a Revolução dos Padres. Nessa revolução, os revolucionários em si, que eram os militares, proprietários rurais, comerciantes, os membros do baixo clero, artesãos e setores das camadas menos favorecidas da população, elas estavam insatisfeitas, estavam descontentes com algumas das consequências dessa instalação da família real no Brasil. Um exemplo disso é o aumento dos impostos e os favorecimentos em relação àqueles que eram portugueses. Isso parece lá no filme que a prof falou sobre, né, Carlota Joaquina, que é um filme onde tem uma cena que a brasileira lá tá indo comprar galinhas e coisa, ela tá numa feirinha e aí ela quer tal galinha. Daí o cara, não, essa galinha não pode, porque essa galinha é da rainha, é não sei o que, é mais gorda, né? Ela falou, não, mas eu quero essa, porque, né, essa é mais gorda. Não, essa é para a família real. Então, tudo isso acaba gerando descontentamento para as pessoas. Esse movimento, ele apresenta um forte sentimento anti-lusitano, ou seja, os portugueses aí, defendia os ideais republicanos e passa a ser influenciado pela independência das 13 colônias, dos outros países da América aqui do Sul, né, que pertence à América Espanhola, e inclusive da Revolução Francesa. Essa revolução teve início em 6 de março, em Pernambuco, com a tomada do Recife. Foi convocada uma Assembleia Constituinte e proclamada a República de Pernambuco. Aí eles extinguiram os impostos, teve liberdade de imprensa, mas a escravidão que é bom foi mantido. Por quê? Dentre esses revoltosos haviam os proprietários rurais, né? Era os aristocratas rurais aí. Eles faziam parte dos revoltosos, então eles não vão pegar e querer o fim da escravidão. Essa revolução começa a se expandir por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte. D. João VI tem conhecimento dessa situação e ele manda então os seus soldados para retomar a posse da província de Pernambuco. Os revoltosos, dentre eles o Frei Caneca, acabam sendo derrotados e em maio desse mesmo ano eles são punidos com prisões e até mesmo com execuções. Ou seja, o D. João deu um jeito em controlar a situação aí. Okay? Então, esses são fatores internos, pouquinho aí, fatores externos, que a gente vai continuar na próxima aula. Atividades propostas, ler o capítulo 12, a independência, página 30 e 54, fazer questão invertida, exercícios 1, 2, 3 e 4, atividade 1 e 5, e os exercícios da página 34 vocês postam no AVA. Ok? Até daqui a pouco.